Olá, boas-vindas a todo mundo com aquele espírito jovem, empreendedor e cheio de energia. Hoje, a gente não vai ficar apenas analisando números frios ou teorias distantes, tá? O que temos aqui é um convite direto e pessoal para explorar um caminho real rumo à independência financeira duradoura. Para quem busca construir um legado e detalhe, sem precisar de nenhuma experiência prévia, as informações que vamos ver agora podem mudar completamente a perspectiva sobre geração de renda. Então, vamos direto ao ponto. A gente precisa pensar um pouco sobre as pessoas mais ricas do planeta. Onde será que indivíduos como o Elon Musk ou o Jeff Bezos realmente guardam o dinheiro deles? É super comum a gente imaginar cofres gigantescos ou contas bancárias com dezenas de zeros, né? Mas a verdade é que essas fortunas astronômicas não ficam paradas numa conta de banco comum. E para mudar nossa própria realidade financeira, é absolutamente crucial entender exatamente como esses gigantes do mercado acumulam e mantêm o capital deles. E isso nos leva a um conceito muito importante, o tal do valor especulativo. O que é isso? Bom, a riqueza bilionária é construída com base no potencial futuro e nas ações de uma empresa, e não em dinheiro vivo, em dinheiro líquido ali na mão. O valor real, de fato, está na expectativa do que aquela companhia vai ser capaz de produzir nos próximos anos. E a grande sacada aqui é que, ao compreender essa dinâmica, a gente consegue aplicar exatamente a mesma lógica para construir riqueza numa escala pessoal. Só que quando a gente olha para a realidade do mercado tradicional, a história é bem diferente, viu? 90% das empresas tradicionais falham em apenas 10 anos. 90%. É uma estatística tão assustadora que, sinceramente, apostar na loteria quase parece um plano de negócios mais seguro. Tentar sorte no modelo tradicional, especialmente para quem não tem experiência prévia ou rios de dinheiro sobrando, é literalmente como entrar numa aposta onde as chances estão massivamente contra sucesso. Vamos entender exatamente por que tantas empresas quebram e por que o caminho tradicional acaba sendo uma verdadeira armadilha para muita gente. O alto custo inicial para abrir as portas, a dificuldade absurda de atrair investidores, tudo isso, somado à constante insegurança no emprego e ao risco iminente de falência, forma um cenário sufocante. Pensa bem, 100 milhões em capital inicial, abrir uma loja ou um negócio do zero é um perigo financeiro que a imensa maioria das pessoas simplesmente não pode correr. Colocando essas duas realidades lado a lado, fica super evidente a diferença entre o modelo obsoleto e a estrutura revolucionária da Atomy. De um lado, no mercado tradicional, a gente tem alto risco, dívidas e uma instabilidade constante. Do outro lado, o crescimento na Atomy oferece zero dívida e um alcance global imediato. É a oportunidade perfeita para buscar independência financeira sem ter que colocar as economias de uma vida inteira da família em risco. O que nos traz a esta frase superpoderosa, que é a essência pura do nosso convite de hoje. Um código gratuito que se transforma em uma empresa global milionária. Gente, receber esse código não é apenas criar um login num site qualquer, tá? É, na verdade, assumir a chave de uma empresa unipessoal. Uma fundação global pronta para ser desenvolvida. É literalmente ter toda a infraestrutura de distribuição internacional nas mãos sem pagar absolutamente nada por isso. Mas aí vem a pergunta: como toda essa estrutura vira dinheiro de verdade? Vamos falar em reais. O primeiro grande marco prático nessa nossa jornada é a construção de uma base sólida de consumidores que permita gerar uma renda mensal de R$ 10.000. E o mais incrível de tudo isso é que dá para alcançar esse valor sem precisar comprar estoques gigantescos, sem pagar aluguel caro de ponto comercial e sem perder o sono com logística de entregas. É risco zero, de verdade. E o verdadeiro impacto disso, a virada de chave, surge quando a gente olha para o quadro anual. Multiplicando essa renda, a gente chega a R$ 120.000 por ano. Uma quantia como essa muda radicalmente o padrão e a qualidade de vida de qualquer família. Aqui na América Latina, ter a garantia de R$ 120.000 anuais oferece uma segurança imensa contra aquela insegurança laboral que domina o mercado tradicional. É a tranquilidade absurda de saber que as contas estão pagas e o futuro planejado. Então, vamos ser bem estratégicos aqui. Quais são os passos? A gente está falando de uma dedicação focada de cerca de 2 a 3 anos para construir essa base de clientes e finalmente alcançar a independência. Pare e pense um pouco. A gente costuma dedicar 4, 5 anos em uma faculdade para muitas vezes sair de lá sem nenhuma garantia de emprego. Aqui, investir 2 ou 3 anos na construção do próprio negócio gera um retorno financeiro infinitamente mais previsível, mais rápido e muito mais seguro.
Aí entra o ponto crucial. É aqui que a ficha realmente cai. Se essa renda de R$ 10.000 mensais for sustentada ao longo de uma vida inteira de trabalho, vamos colocar aí cerca de 41 anos, o valor acumulado é exatamente o equivalente a ser dono de um negócio de R$ 5 milhões. É exatamente assim que os grandes investidores calculam fortunas. Através daquele código totalmente gratuito lá do início, criou-se um ativo que vale 5 milhões no longo prazo. Só que a verdadeira mágica do trabalho inteligente é que ninguém precisa esperar 41 anos. Ao formar uma equipe e ajudar outras pessoas a prosperarem também, a renda pode dar um salto para R$ 25.000 mensais. E com esse crescimento em equipe, o tempo para atingir aquele mesmo valor de R$ 5 milhões despenca de 41 anos para apenas 15 anos. 15 anos de foco para alcançar um patamar financeiro que a imensa maioria das pessoas nunca vai ver na vida. Mas vamos dar mais um passo e ver como isso se constrói para além das nossas próprias vidas. Porque o verdadeiro segredo de todo esse sistema não é apenas a gente desfrutar do sucesso individual hoje, é a construção de um legado intocável para a família. A ideia aqui é substituir aquela angústia pesada da incerteza do amanhã pela certeza absoluta de um patrimônio familiar forte que vai continuar gerando frutos de forma contínua e super segura. E olha a genialidade da estrutura desse convite. O código da Atomy é legalmente hereditário e ele se estende por nada menos que 3 gerações. Funciona assim. Os primeiros 40 anos garantem o sustento e a riqueza da primeira geração. Aí, a segunda geração herda tudo, colhendo os frutos até o ano 80 e não para por aí. A terceira geração continua recebendo os rendimentos por mais 4 décadas. É a garantia real de que filhos e netos terão um futuro totalmente amparado. Agora, somando todo esse tempo e projetando aquela renda anual inicial de R$ 120.000 ao longo de um século inteiro, passando pelas 3 gerações, aquele código que começou sem custo algum se materializa em um ativo familiar astronômico de R$ 12 milhões. 12 milhões. Para colocar isso em perspectiva, isso prova de forma totalmente irrefutável o poder avassalador que tem uma visão de longo prazo bem estruturada. E tem mais, para quem decide levar o empreendedorismo ao nível máximo e atinge os patamares superiores de renda, ali na casa dos R$ 500 mil anuais, a matemática se torna simplesmente espetacular. O valor multigeracional desse negócio explode para impressionantes R$ 50 milhões. É isso mesmo, 50 milhões. É a consolidação completa de uma verdadeira dinastia financeira, construída passo a passo, totalmente livre das dívidas e dos riscos que assombram os negócios tradicionais. Tudo isso nos direciona para esta frase definitiva que resume perfeitamente o propósito de toda essa jornada. Nós não estamos apenas ganhando dinheiro, estamos construindo um legado financeiro duradouro. Esse é o grande motivo pelo qual este convite é tão especial. É a grande chance de parar de trocar tempo por um salário limitado e começar hoje a construir algo que tem um valor inestimável para o futuro de toda a família. Chegou o momento da decisão. Vamos juntos construir esse legado hoje. Fica aqui o convite mais caloroso possível para dar o primeiro passo, sem riscos, sem taxas ocultas, exigindo apenas a vontade de aprender e de crescer. Basta enviar uma mensagem privada ou chamar direto no WhatsApp +55 5491 517016, repetindo o final 517016. A tão sonhada independência financeira está a apenas uma mensagem de distância. O convite está aberto, esperando por quem deseja realmente fazer história e transformar a vida da própria família. Até lá,